Queridos irmãos em Cristo, Padre Adalto, o indigno pastor desta comunidade paroquial, sob a proteção de Nossa Mãe do Rosário, queridos paroquianos ausentes, que nos acompanham através da Pascom paroquial, onde quer que você esteja, que a graça de Deus adentre em sua casa, em seu lar. Queridos, celebrar nossa excelsa padroeira é sempre de bom grado, adentrar no mais profundo ser de Deus, que nos exorta, nos impele a uma intimidade tão profunda. Cada noite, cada momento é um momento único em que a graça divina é derramada. Cada noite, queridos irmãos, remete-nos a um grande retiro espiritual que nos coloca diante desse Deus, como Moisés, que subiu ao monte, sinal de intimidade, sinal de tamanha graça diante de Deus. Cada ano, cada noite, vocês também se encontram sempre aqui diante de Maria, clamando e agradecendo por todas as graças derramadas cada noite. Por isso, queridos irmãos, é de suma importância para nós cristãos professar e viver esse propósito que o Senhor tem para nós, que é a salvação. E ao celebrarmos a memória de Maria, a Mãe do Rosário, não estamos rezando a Maria, mas com Maria, estabelecendo assim esse vínculo de amor com o que ela também estabeleceu, com seu sim, com sua doação, em prol do reino de Deus, consagrando-se inteiramente para chegar até nós a redenção. Maria, queridos, nos dá o Salvador. Por isso ela é esta mãe que nos remete tamanha intimidade com o Pai. Hoje o tema da liturgia fala-nos, queridos, da graça da oração, a importância da oração, a persistência na oração. Na primeira leitura nós nos deparamos, queridos irmãos, com Moisés no deserto, onde armava-lhe uma emboscada para dizimar o povo israelita. No entanto, Josué, juntamente com o exército do povo de Deus, vai combater. Aqui, queridos, remete-nos não um acontecimento jornalístico histórico, mas o escritor sagrado vem nos dar a graça de que Deus não deixa o seu povo a mercê da miséria, da desgraça, da morte. Mas quando se clama, quando se ora, o Senhor escuta o nosso clamor. Moisés tem essa figura de um grande intercessor. Moisés remete um homem de profunda intimidade com Deus. Quando ele erguia os braços, o povo de Deus vencia. Mas quando ele, devido ao cansaço, baixava os braços, o povo perdia. No entanto, Araão e Hur erguem os braços de Moisés. E isso, queridos, remete-nos também
que nós sozinhos não podemos combater, sozinhos não podemos enfrentar as adversidades da vida, mas é através da ajuda do irmão que vamos vencer pelo poder da oração. Vamos vencer as insídias do mal. E veja, Moisés, pelo poder da oração, do clamor, vence os amalecitas, vence, mostrando que Deus escuta o clamor daquele que invoca o seu nome. Queridos, na segunda leitura nós contemplamos aqui, claro, não tem muito a ver com o tema da oração, que é o tema da primeira leitura e também do Evangelho, mas estamos no ano já no final do século I para o início do século II, onde um autor denominado Paulo, claro, nesse período Paulo já tinha morrido, Timóteo também, mas remete-nos aqui a um escritor sagrado, alguém, porventura, que tinha tamanha autoridade para escrever essa carta, mostrando assim, queridos, a necessidade de perseverar pelo poder da palavra, vivendo a fidelidade na palavra. Estamos aqui, queridos irmãos, neste fim do século I e no início do século II. Este autor se autodenomina Paulo, mas não foi Paulo que escreveu essa segunda carta. Um descendente do apóstolo, alguém de tamanha autoridade, influente na igreja, que escreve a Timóteo. Timóteo aqui representa as comunidades cristãs que estavam sendo bombardeadas, devastadas. Muitas comunidades cristãs nesse período sendo devastadas devido às heresias, os falsos mestres, às perseguições dos judeus, também a rejeição de muitos pagãos. Então veja, queridos irmãos, a igreja estava sendo bombardeada a um clima de desânimo, de desolação, de aridez. Os cristãos estavam perdendo o verdadeiro sentido da sua fé devido aos falsos profetas, com suas heresias teológicas contraditórias ao ensinamento apostólico, à doutrina apostólica. E o escritor sagrado vem dizer para os cristãos perseverarem na palavra do Evangelho deixada por Jesus, porque através da palavra encontraremos a salvação, vivenciando, queridos irmãos, e conservando a nossa fé nesta mesma doutrina deixada por Jesus. A igreja estava sendo perseguida, tantos santos, tantos mártires regaram a igreja com seu sangue derramado. E assim, queridos irmãos e irmãs em Cristo, esta carta vem exortar aos cristãos a experimentar a palavra de Deus como vínculo de salvação, e exorta também a nós cristãos, muitos desanimados, muitos não leem mais a palavra, muitos não têm mais aquele ardor na fé, devido a tantas coisas, problemas, dificuldades. Hoje se dá de diversas formas, meios que nos afastam da graça divina. Mas essa palavra hoje também vem ao nosso encontro, vem falar a nós a perseverarmos na palavra, porque esta palavra alimenta, esta palavra também cura, esta palavra nos remete a Deus, esta palavra, queridos, fala ao nosso coração. Tantos morreram por causa do nome de Jesus. Era proibido declarar a sua fé. As missas eram celebradas
nas casas das famílias, às escondidas, nas catatumbas. E quando se encontrava a igreja reunida, que descobriu que era uma celebração, era um prato cheio, era uma grande recompensa para dizimar e matar muitos cristãos. Veja o clima da igreja neste período. No Evangelho, queridos, também não é diferente, porque Lucas, já nos anos 80, se debruça com a igreja também desanimada, fria, e muitas comunidades também dizimadas pela perseguição. Muitas comunidades cristãs estavam perdendo o senso do sagrado, do ser cristão. E Lucas, como um grande historiador, ele vai às fontes do cristianismo. Ele traz à tona, queridos irmãos, esse ardor no segmento, porque neste período a igreja estava, digamos, vivenciando a esperança escatológica, a vinda eminente do Senhor, a segunda vinda eminente do Senhor Jesus. E muitos estavam a reclamar: Deus esqueceu de nós, Deus não vem mais, não irá mais voltar, o Filho do Homem não irá mais voltar. Então a igreja estava desanimada, desiludida, também nesse clima de morte, de perseguição, nesses anos 80. Eis, queridos, que também muitos morreram, muitos foram perseguidos. Lucas, ao escrever esse evangelho, que é típico, claro, hoje essa parábola de Lucas, ele nos remete, queridos irmãos, à importância da perseverança na oração, persistir na oração. Muitos cristãos buscam a Deus, não sabem orar, não sabem clamar, mas buscam a Deus e querem um milagre aqui e agora já. Buscam a Deus como um Deus mágico, querem algo de forma instantânea. Lucas vem mostrar para nós que temos que, com o poder da oração, adentrar nesse mistério do Senhor, que é saber esperar, saber esperar as demoras de Deus, as primícias do Senhor, sabermos sim esperar com paciência, com docilidade a vontade do Senhor. A vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. E eis, queridos, que esta palavra de hoje remete-nos aqui a duas figuras: o juiz injusto e a viúva. O juiz era ateu, não temia Deus, não respeitava homem algum. Lucas mostra-nos aqui e quer mostrar para a comunidade da época essa perseverança em meio à injustiça, em meio à miséria. A viúva representa, queridos irmãos, esses pobres, os pobres explorados pelos comerciantes da época, pela política corrupta também, e sobretudo por aquele juiz que representa essa classe, essa elite que manipulava e explorava os mais pobres, e eram injustiçados. Aqui ele vem remeter, queridos, a importância da perseverança no Senhor, pelo poder da oração. A oração não é algo mágico, Deus não é uma marionete, Deus não é manipulável. A oração é o nosso fortalecer nossa vida espiritual através da fé. E é diante do poder da oração que vamos adentrar neste grande mistério de amor. Reconhecer os discernimentos, sim, entrarmos em um grande discernimento
de amor e de graça diante desse Deus, que é um Deus de infinita misericórdia. Por isso, Lucas vem dizer que Deus não esqueceu do seu povo, Deus não esqueceu da sua gente, mas tudo a seu tempo. Por isso temos que esperar as demoras de Deus. Temos que, pelo poder da oração, sabermos entender. Mas nem sempre entendemos, porque nós rezamos e queremos algo que nos convenha. Rezamos para passar no vestibular, rezamos para alcançar uma graça, uma cura, rezamos por isso, por aquilo, para comprar um carro, para comprar uma casa, rezamos porque achamos o que é melhor para nós. A nossa oração nos rodeia para aquilo que nos convém, e nem sempre é a vontade do Senhor, nem sempre o que eu rezo é o que Deus quer para mim. Por isso Paulo vem dizer que é o Espírito que ora em nós, com gemidos inefáveis, com gemidos inexplicáveis. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos clamar como convém, mas esse mesmo Espírito, ele vem ao nosso encontro, e é necessário neste momento sermos dóceis à ação do Espírito Santo, não a minha mera vontade. Tem que ser do meu jeito, da minha forma de ser. E eis, queridos irmãos, que muitas pessoas se decepcionam com Deus, porque não teve a prece atendida, se decepcionam porque não conseguiu o marido que queria tanto, não conseguiu obter o seu objetivo, e busca em lugares, em pessoas, o sentido para a sua vida. Quando eu não consigo na minha igreja, e fico pulando igreja em igreja, vou buscando, até mesmo no espiritismo, até mesmo pessoas que se dizem católicas, buscam também em centros espíritas obter respostas do seu futuro, da sua vida. Eis, queridos, quando não obtemos que Deus se dobre a nossa vontade, nos decepcionamos. Lucas vem dizer que Deus nunca esquecerá do seu povo, Deus não esquecerá jamais dos seus filhos, mas que Ele está sempre pronto a ouvir o nosso clamor. Deus como que se agacha para ouvir um coração dilatado, um coração aberto, um coração totalmente dócil à ação do seu Espírito. Mas, veja, o que nos impedem de adentrar neste grande mistério de amor e experimentar a graça divina, porque muitos de nós somos como que detentores de sentimentos negativos, somos detentores de ódio, de mágoa, de vingança, de ambições desmedidas, como diz Jesus. Nós somos detentores de tanta coisa podre que a graça de Deus não age. Mas eu rezo tanto, Padre, eu rezo tanto, eu clamo tanto e nada acontece. Mas não consigo perdoar a traição do meu marido, não consigo perdoar a minha amiga, o meu amigo, alguém ou uma decepção. Tenho ódio, tenho desejo de vingança, desejo de morte. A minha arrogância, a minha prepotência, a minha autossuficiência não dar espaço para que a graça de Deus pare e realize em mim. Por isso a ineficiência da minha vida de oração. Eu oro, mas continuo a mesma megera. Eu oro, mas continuo traindo a minha esposa. Eu oro, eu clamo, eu rezo, mas continuo no meu pecado, no meu vício. Eu oro, mas continuo roubando.
sonegando impostos. Eu oro, mas continuo fazendo gato na minha casa, gato na minha água. Eu oro, eu rezo, mas estou fazendo coisa errada. Como a graça de Deus vai adentrar na nossa vida desse jeito? Se eu, como cristão, não estou agindo na justiça, ou seja, na santidade, como me convém. Sempre procuro aquele jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho aí. A gente sempre busca isso. Aquele jeitinho brasileiro, ou seja, as maracutaias. O brasileiro é mestre nisso. Por isso, queridos irmãos, o poder da oração nos remete ao mais íntimo amor da graça divina. Por isso eu preciso estar em estado de graça. Como? Muitos de nós não sabemos orar. Muitos não sabemos pedir. Como está a minha vida de oração? Muitos não oram, não rezam. E aí está a maior desgraça da vida do cristão. Mal lê a palavra, muitos não rezam realmente o texto, muitos dos cristãos não têm esse compromisso fiel de assumir o seu dever de batismo. Muitos não têm posso dizer, essa disciplina. Eu rezo quando me convém. Eu rezo, eu vou à missa quando eu estou com vontade. Hoje eu não vou porque eu vou a uma festa. Hoje eu não vou porque eu vou ajeitar meu cabelo. Hoje eu não vou à missa porque eu vou a um lazer. O cristão que perde a missa dominical, ele está em pecado mortal. O cristão que deixa de lado o seu compromisso de estar diante de Deus, ele está de forma negativa, com a ideia errada do que é ser cristão. Não ser cristão por conveniência, por status ou querer aparecer, mas ser cristão autêntico, assumindo o seu batismo. E isso requer de cada um de nós o se encantar por Ele, o se apaixonar por Ele. Porque quando eu sou apaixonado por Jesus, a minha vida tem uma nova expoência. Quando eu tenho realmente amor, realmente a palavra de Deus, a Jesus, eu não vou me afastar por nada na vida desse Deus que é um Deus que me ama, desse Deus que é um Deus que quer me salvar, desse Deus que derrama a sua graça sem medidas por sobre a minha vida. E eis que quando eu vou negligenciar a minha vida de oração, pode ter certeza, desgraças e mais desgraças irão acontecer, coisas sagradas. Quando eu vou prescindindo de Deus, eu vou veredando por caminhos tortuosos, obscuros, que não me traz a verdadeira paz, o verdadeiro amor. E eis, queridos, tentações vão sempre nos cercar, opções vão estar sempre a nos tentar. E quando eu cometo um pequeno delito e vou começando a juntar pecados, vou começando a me ausentar, prescindindo de Deus, e aí estresse, falta de paz, falta de paciência. Tem hora que eu não suporto ouvir a voz do meu marido, não suporto ouvir a voz do meu filho, não suporto. Se eu pudesse nem ver a cara dele, e quando ele vem meio queimado, aí pronto, horrível. Então é justamente nesse momento que eu preciso estar espiritualmente ligado ao Senhor, para suportar certas coisas, para vencer
vencer certas adversidades da vida. Queridos, Paulo vem dizer que o inimigo, ele quer de forma tão, taxativa, destruir a sua família, destruir a sua casa. Por isso ele está como um leão a rugir, querendo nos devorar, querendo a nossa desgraça, não quer a nossa salvação. E eis a necessidade que ele diz: persistir, firmes na fé. E é o poder da oração que vai alimentar a minha fé. É o poder da persistência da oração que vai me tirar da zona da morte. É o poder da oração que vai permear justamente um novo sentido. É pelo poder da oração que barreiras, correntes caem. Mas se eu não rezo, então paciência. Eu sou hoje o que rezei ontem. O meu estado de espírito, de paz, é resultado do que eu rezei ontem. Se eu não tenho uma prática de observância, de vida, se eu vivencio apenas um ritualismo vazio, sem vida, não vale a pena. Viver um preceito, meu preceito de ir à missa, mas saio vazio e volto pior para casa. Diante da sociedade, do meu movimento, é de mãos dadas com meu esposo, mozinho para cá, benzinho para lá, mas quando chega em casa o cacete come. Que adianta isso? Chegar em casa, misericórdia. Eis, queridos, que eu preciso celebrar e viver em minha casa, em meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, a minha fé. Muitos cristãos não defendem a sua igreja, muitos cristãos não levam a sério a sua fé. Muitos cristãos têm vergonha de se autodenominarem: eu sou católico, eu defendo a minha igreja. Eis, queridos, que o poder da oração nos dá sempre mais esse amor à Eucaristia, esse amor à minha igreja. E é necessário estarmos sempre atentos à vontade do Senhor. O poder da oração que o Senhor nos coloca hoje, a persistência. O juiz injusto, corrupto, com medo da viúva armar um barraco e ser como que agredido, ele resolveu, depois de muito tempo, fazer justiça àquela viúva. Na época de Jesus, a mulher não tinha valor nenhum, e viúva piorou, não tinha valor, socialmente não tinha valor. Quando perderam o marido, quando perdia o marido, sua casa era saqueada, seus bens, a viúva ficava de esmola, porque muitos levavam tudo que ela tinha. E essa viúva representa essa classe injustiçada, os pobres, explorados, injustiçados. Mas Lucas vem dizer que pela perseverança e a persistência nesse esperar a justiça divina, porque Ele não vai tardar em realizar suas maravilhas em nossas vidas, Ele vem nos remeter de estarmos, como eu falava anteriormente, pacientemente esperando as demoras de Deus, aguardando esse Deus que vem no momento certo, na hora certa. Ele realizará maravilhas. O próprio Jesus vem dizer: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo vos será acrescentado. Queridos irmãos,
Não vamos preencher jamais o nosso vazio nas coisas, nas pessoas, nos bens materiais. Não vamos preencher o nosso vazio, porque somente em Deus a nossa alma terá esse consolo. Saímos de Deus e para Deus voltaremos. Só Ele tem esse poder de nos preencher. Mas o problema é que nós nos coisificamos, nos enchemos sim de amores e mais amores, de idolatrias, nos apegamos às coisas banais e esquecemos o essencial, que era a nossa vida de oração, que é a nossa vida de intimidade. É preciso subir, como Jesus, ele saía a orar com seus discípulos. Moisés subia ao monte. É esse subir, queridos irmãos, remete a essa intimidade. Por isso eu pergunto: como está a tua vida de oração? Como você se encontra? Se a sua casa não reina a paz, é a falta de Deus. Se sua vida espiritual está vazia, é porque você também está rezando mal. E tantas outras podridões que você traz em si, que você precisa se libertar, entulhos que nós trazemos em nós. Precisamos, queridos irmãos, também confessar. Muitos não buscam confissões, muitos não buscam a direção espiritual. Os psicólogos, psiquiatras estão aí entupidos de pessoas com problemas. Se nós cristãos buscássemos mais a graça sacramental da penitência, queridos, a nossa vida seria outra. Seria outra. Porque o poder da absolvição cura, liberta-nos de tantos males. E nós muitas vezes não damos esse valor a esse sacramento. O poder da oração nos leva a Deus. Por isso Maria, ela com o seu sim, ela se doa inteiramente e nos ensina a sermos também cristãos orantes. Maria silenciou muitas vezes, porque ela viveu a proposta de salvação. Ela sofreu as demoras de Deus. Ela sofreu também tantos tormentos, mas ela sempre confiou na benevolência divina. Nós precisamos, queridos, também termos essa paciência, essa docilidade. Deixa Deus tomar conta da nossa vida. Saber que Ele é o Senhor de tudo e de todos. Consagrar sempre nosso trabalho, nossa família. Consagrar sempre todo o nosso ser. Deus é o Senhor da minha casa. Enquanto Ele não for o Senhor da minha vida, eu caminho rumo errado. Por isso, queridos, se você está bem, graças a Deus. Mas se você não está mal, se você está mal, busca o Senhor o quanto antes. Adentra neste âmbito sagrado que Maria também, ela se deixou com o seu fiat, com o seu faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Que Nossa Senhora nos proteja, nos guarde. Que Nossa Mãe do Rosário acolha cada família, acolha também cada devoto, cada pessoa sedenta desta intimidade, sedenta deste amor. Que ela acolha e cubra com seu manto. Que Nossa Mãe do Rosário venha e interceda por todas as famílias delmirenses, devotas, que buscam sempre em cada ano o seu clamor, a sua proteção. Ela que apresenta ao Pai nossas debilidades, apresenta ao seu Filho nossas intenções. Precisamos crescer na graça, mas é preciso adentrar neste plano de amor, esse também faça-se em mim. É deixar-se guiar por esse Deus que é um Deus de amor, que quer nos salvar. Maria, ela antecipa com a sua assunção aquilo
que nós também almejamos. Ela nos espera de braços abertos. Ela intercede pela salvação de cada filho, cada filha. E que venha sempre, cada noite, abençoando, protegendo, guiando cada sacerdote para trazer essa palavra de amor, essa mensagem de entusiasmo, e que cada festa me leve sempre mais a uma corresponsabilidade na minha fé e na minha adesão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, por onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, oremos ao Pai do céu pelos que proclamam a palavra, pelas diversas vocações na Santa Igreja e pelo testemunho de santidade dos cristãos, dizendo sinceramente, de sincera piedade: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Todos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas há pouco implantadas pelo Papa Francisco, que as confirma na fé, e por aqueles que lhes anunciam a palavra, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho, pelos que falam de Cristo com a vida, e pelos fiéis que não esquecem a oração, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos juízes, a quem compete fazer justiça, pelos que prestam atenção aos maus pequenos, e pelas viúvas e pessoas sem defesa, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos monges que oram dia e noite, pelas ordens de vida ativa e contemplativa, e pelos pais que rezam com os filhos, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam longe a boa nova, e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança, e pelos que praticam com alegria a caridade, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Atenção. E para que todos os homens vos conheçam, fazei-nos orar em espírito e verdade, permanecer firmes no que aprendemos e aceitamos, e dando testemunho da nossa fé em Cristo Jesus, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos agora ao nosso ofertório, cantemos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno de vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal, para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão Toda a igreja, e bebemos deste cálice, anunciamos anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos. enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Manuel e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Entre nossos pedidos. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Mãe do Rosário, São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis-nos cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos ao Cordeiro. Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.